E a gente abre o programa de hoje falando do Carnaval 2026. No Rio de Janeiro, a Escola de Samba Acadêmicos de Niterói estreou no grupo especial com um enredo em alegada homenagem à trajetória política de Lula. Em tom de propaganda política, o desfile mostrou momentos da vida do petista, da infância em Pernambuco à chegada à presidência. A escola retratou o ex-presidente Jair Bolsonaro como um palhaço, em referência ao personagem Bozo. Num dos trechos, Bolsonaro é mostrado sendo preso pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Outros carros alegóricos também satirizaram o ex-presidente, com imagens dele preso e usando tornozeleira eletrônica. Lula chegou a entrar na avenida para receber homenagens e também tirar fotos com integrantes da escola. Numa das alas, a escola resolveu zombar de evangélicos e de outros grupos chamados de neoconservadores pelos petistas. Eles foram representados por fantasias de latas de conserva e classificados como opositores das pautas do governo. A ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, criticou a representação do marido durante o desfile. Nas redes sociais, ela afirmou: "Quem foi preso por corrupção foi Lula. Isso é registro judicial, não opinião." O senador Flávio Bolsonaro criticou o uso de dinheiro público para promoção política no Carnaval. Eu quero me dirigir a você, que não é simpatizante nem de Bolsonaro e nem de Lula, sobre o ocorrido ontem no Carnaval do Rio. Quem é de direita ficou indignado com o show de horrores e de crimes cometidos na Sapucaí. Quem é de esquerda deve ter ficado feliz de ver a pessoa que era presidente da República nos maiores esquemas de corrupção da história brasileira sendo tratado como herói. Agora, você, que não se declara nem de direita nem de esquerda, ficou feliz de ver o dinheiro dos seus impostos sendo usado para fazer campanha antecipada para o Lula? Você que é cristão, ficou feliz de ver a escola de samba do Lula fazer chacota com a sua fé, colocando você, seu pastor, seu padre e a sua igreja dentro de uma latinha de conserva? E você, que é de uma comunidade que vive grande parte do ano se preparando para esse desfile na Sapucaí, que vira à noite na quadra para entregar as fantasias, os carros alegóricos, que faz dezenas de ensaios para que tudo ocorra de forma impecável nos 80 minutos de apresentação, ficou feliz de saber que os jurados podem estar dando nota alta para uma escola de samba medíocre só para fazer média com um político? O senador Sérgio Moro publicou um vídeo com críticas ao desfile e afirmou que sentiu falta de carros alegóricos sobre os escândalos de corrupção do PT. Um desfile de escola de samba, financiado pelo próprio governo federal, enaltecendo o Lula, omitindo os vários escândalos de corrupção, Mensalão, Petrolão e agora desse próprio governo, como do INSS e do próprio Banco Master. Eu fiquei ali pensando quando que iria aparecer um carro da Odebrecht ou ainda uma referência ao sítio de Atibaia, para ficar apenas em 2 exemplos. Nada disso apareceu, foi completamente omitido. E mais, um desfile utilizado para atacar adversários políticos do governo Lula. O ex-presidente Michel Temer, que também foi retratado no desfile retirando a faixa presidencial de Dilma Rousseff, disse que a sátira política faz parte da tradição do Carnaval. Segundo ele, não faz sentido cobrar rigor histórico num enredo. Lula acompanhou o desfile de um camarote ao lado de aliados e também integrantes do governo. A primeira-dama, Janja da Silva, chegou a ser anunciada como destaque no último carro alegórico, mas desistiu da participação. Segundo interlocutores, ela evitou desfilar para não gerar interpretações de campanha eleitoral antecipada. Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda. Eu sei que nos Estados Unidos não tem carnaval, mas ontem, por dever de ofício, você deve ter assistido e acompanhado a Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, que estreou no grupo especial do Rio de Janeiro, fazendo essa homenagem aí ao presidente Lula. Eu quero te ouvir, saber o que você destaca dessa
campanha praticamente aí antecipada do PT, enfim, vários pontos para a gente discutir. Vamos fazer várias rodadas aqui, Ana, mas os primeiros pontos que você destacaria aí do desfile de ontem. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Cauti, Piotr, professor Marcília. E boa noite à nossa audiência que está aqui fazendo companhia para a gente nesta segunda-feira de carnaval. Como você disse, Paula, vamos percorrer esse assunto. Acho que há alguns pontos que nós vamos tocar ao longo desse programa, mas a imprensa internacional não ignorou, não. Né? Como você disse, o Washington Post falou, a Reuters falou, a BBC também. Eu acho que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas o que eu vou trazer nesse meu primeiro comentário, Paula, é o seguinte. Foi um comício de plumas e paetês, né? Foi um comício, isso é óbvio. Porque se fosse só para enaltecer um suposto legado, uma suposta vida digna do Lula, a escola toda passaria só pela infância do Lula, pelo sindicato, enfim, até pela prisão na Lava Jato, se quisessem, a vida do Lula sendo retratada. Mas não foi isso que nós vimos ontem. Nós vimos Jair Bolsonaro, nós vimos Bozo, nós vimos tornozeleira eletrônica, nós vimos Michel Temer, nós vimos também nós vimos Alexandre de Moraes, ou seja, até a escola já colocou Alexandre de Moraes no contexto político da prisão do presidente Jair Bolsonaro e em todo o contexto político do Lula. Agora, um ponto, claro, eu como cristã fiquei extremamente indignada com a ala que retratou os evangélicos em latas de conserva, né? Aqui toda a minha solidariedade aos meus irmãos e irmãs em Cristo evangélicos. Agora, há uma indignação e eu fiquei indignada. Mas, ao mesmo tempo, Paula, é aquela premissa das grandes guerras: se o seu inimigo está cometendo erros, deixa. Porque tudo isso que nós vimos ontem aconteceu aqui nos Estados Unidos, não numa escala carnavalesca, mas com o mesmo approach, né? Com o mesmo endereço de atacar conservadores, de atacar cristãos, de atacar evangélicos, de atacar católicos, de atacar aqueles que são defensores da vida humana desde a sua concepção. Tudo isso aconteceu aqui e em 2024 nós tivemos uma eleição avassaladora de Donald Trump com números absurdos de evangélicos, católicos e cristãos que saíram do Partido Democrata e que migraram para a eleição avassaladora, repito, de Donald Trump, exatamente porque esses princípios são inegociáveis para os cristãos. Você pode debater um programa social aqui, ali, se tem mais uma rede de proteção ou menos. Tudo isso faz parte do debate, da discussão política. Agora, você fazer chacota de uma população justa, de uma população que trabalha de sol a sol para sustentar exatamente esses parasitas que estavam desfilando ontem, eu confesso, Paula, que eu lembrei do discurso da Hillary Clinton, né, em 2016, chamando Donald Trump, os eleitores de Donald Trump, de basket of deplorables, um cesto de deploráveis. Deu no que deu. Donald Trump venceu em 2016. 2020 foi aquela eleição muito controversa. E 2024, todo esse eleitorado simplesmente decidiu votar em Donald Trump pelo princípio de que não, essa linha vocês não vão cruzar. Então, para finalizar, Paula, fiquei indignada com essa ala, né? Claro, indignada com a ala, retratando o presidente Bolsonaro, tudo aquilo, péssimo gosto, né? Um samba-enredo horroroso, fazendo campanha já, mas a ala que retrata os evangélicos, os cristãos, numa lata de conserva,
essa vai voltar para morder o pé do PT. Adalberto Piotto, boa noite, seja bem-vindo. Também quero te ouvir o que mais chamou a atenção no desfile de ontem. E como bem disse a Ana, né, esse desfile retratou não só o passado do Lula, mas também o presente e futuro, porque tem várias menções e referências aí à campanha e pautas que são caras para o atual governo. Por exemplo, referências ali ao fim da escala 6x1, falando também sobre defesa da soberania nacional e, além disso, né, os gritos de sem anistia, que inclusive compunham ali, né, parte da letra do samba enredo do Acadêmicos de Niterói. Então, muita coisa, daqui a pouco a gente vai trazer, claro, a oposição já reagindo, vai insistir no Tribunal Superior Eleitoral. Hoje, mais cedo, também acompanhei um advogado que trabalha nessa área da justiça eleitoral, dizendo que enxergou com algum exagero determinados pontos ali do desfile em homenagem ao Lula, mas quero te ouvir nessa primeira rodada. Piotto, boa noite. Boa noite, Paula. Claro que a questão legal ainda depende de muito debate e da posição do TSE. Mas o que politicamente está escancarado, acho que ninguém mais tem dúvida, né? Boa noite, Marcília. Boa noite, Cauti. Bem-vindo. Ana, querida, todos que nos acompanham. Fato é que rasgaram a fantasia de que, olha, vamos salvar a democracia. Não. Era só sequestrar o Estado em proveito próprio. Houve dinheiro público para financiar esta escola. E vamos lá, antes que alguém use o argumento de que não, a Constituição garante a expressão artística e tudo mais, ninguém está punindo a escola. A escola vai continuar. Ninguém proibiu, não teve censura prévia, nada disso. Agora, o impacto que isso tem na eleição e no candidato e no governo, obviamente, que financiou isso com esse propósito, sabendo do intuito do samba enredo, do que pretendia a escola, bom, aí isso configura crime e tem que ser analisado de acordo com a legislação eleitoral. Bom, depende muito do TSE. Mas mais que do TSE, eu acho que o senador Flávio Bolsonaro vai ao ponto. Ele conversa com o que eu chamo dos 40% de brasileiros que ora pendem para o lado e ora pendem para o outro lado, desde, convenhamos, até a eleição de Collor e Lula, né? A eleição de Collor em 1989, mas sobretudo nas eleições de Fernando Henrique e depois do Lula. Esses 40%, 30% estão à direita, 30% à esquerda e tem 40%. Esses 40% precisam responder. O que eles acham disso? Do uso de dinheiro público do Estado brasileiro para financiar uma escola, para fazer campanha antecipada para um candidato que está sequestrando o poder, que não tem nenhum propósito do ponto de vista, obviamente, de interesse público. Mais que isso, que os artistas com financiamento de leis de incentivo e tudo mais, artistas que fazem papel de palhaço ali, né? E eles gostam desse papel de defesa do Lula, que o Lula representou para os pobres brasileiros. A gente viu esses discursos dessas pessoas todas lá na avenida. Vamos lá. Fato é que rasgaram essa fantasia. É pura hipocrisia mesmo, é sequestro do Estado do dinheiro público. O senador Sérgio Moro fez menção, faltou um carro da Odebrecht, faltou também do sítio de Atibaia, faltou do triplex do Guarujá também. Se é para contar a vida do Lula, precisa contar isso daí também, do mensalão. Tem que contar, fazer, por exemplo, alguma coisa de Alibaba, né? Porque na época também havia uma licença histórica para fazer a comparação em relação a todos os envolvidos no mensalão, aquela questão toda. O que nós temos hoje, do ponto de vista muito claro, é que houve sim o uso de dinheiro público com conhecimento, consentimento do governo. Tanto que o maqueteiro do governo estava pedindo, pelo amor de Deus, não saiam da escola para não piorar. Essa frase da Janja, olha, não desfilei para não gerar interpretações de campanha eleitoral antecipada, ela participou do ensaio, ela está achando que o desfile é só um detalhe. Estava programado para isso acontecer, o governo nunca disse que não faria, muito pelo contrário, foi até o último ponto. Então nós estamos falando sim de uma hipocrisia gigantesca. Aí é preciso perguntar para esses 40% que ora pendem para um lado, ora pendem para o outro, o que eles acham disso? Eles querem este país, a continuidade desse país, desta gente, que sem contar o que está fazendo com o país, endividando o país até, digamos, sem nenhuma eficiência no uso de dinheiro público e deixando dívidas para as próximas gerações, para as atuais e para as próximas, se vão querer continuar com essa gente. Esses 40% precisam dar resposta, precisam dizer exatamente o que elas pensam do Brasil e desse tapa na cara da decência, da moralidade, da legalidade do brasileiro justo que trabalha todo dia.